Quais que são os tipos de adubação? Então, a adubação não é tudo igual. Sempre existe uma finalidade da adubação. Então, a finalidade da adubação é por que eu estou adubando aquilo? Né? Eu quero formar uma planta, eu quero fazer com que ela produza frutos, eu quero fazer com que ela se estabeleça muito bem na minha área. Para que eu quero adubar? Para que eu quero nutrir a minha planta? E devido a isso a gente divide em alguns tipos. 5 principais tipos de adubação, então, que nós temos, que podemos estar utilizando em áreas agrícolas. Que muitas vezes pode cair em prova de faculdade, pode cair em uma entrevista de emprego, pode cair num concurso público, pode aparecer num manual de adubação lá, de recomendação. Então você tem que entender o contexto, entender o que é essas adubações. Então nós vamos falar mais para frente ao longo dessa aula sobre cada uma desses tipos de adubação, tá certo? Mas para que vocês saibam e que vocês possam anotar. Então nós temos o primeiro tipo aqui, é a adubação preventiva ou de segurança. Segundo, a adubação prescritiva, de prescrição, né, que é a prescritiva. A corretiva, a de formação e de adubação ou restituição. Ok? Nós temos lá as práticas corretivas. Sempre eu falei para vocês que uma adubação bem feita, a parte do ponto onde a gente melhora o nosso solo, coloca em boas condições, para depois, então, colocar um formulado NPK, né? Muita gente pergunta, como a gente tem o canal no YouTube, muita gente vem nos perguntar e falar: Jonathan, quero um adubo bom para mandioca, eu quero um adubo bom para isso, para aquilo, qual adubo que eu uso para... Pessoal, é aquela coisa, o meu solo, eu tenho que trabalhar de uma maneira correta com o meu solo. E trabalhar dessa maneira correta, eu também tenho que fazer essas práticas corretivas, que eu coloquei aqui para vocês, então, que é a calagem, que corrige a deficiência, né? Além de eu colocar o meu pH em um nível adequado, eu também forneço para o meu solo cálcio e magnésio. Isso não é novidade para vocês. A gessagem, que também nos fornece cálcio e enxofre. E também o gesso agrícola, nós vamos falar no módulo específico de calagem e gessagem. O gesso ele é um condicionante do solo. Então ele vai mudar as condições que eu tenho e as relações de nutrientes também. Vocês vão entender lá quando a gente falar especificamente sobre o gesso. Mas aqui também é para que vocês vejam. São práticas corretivas. A fosfatagem, né? A aula anterior que a gente teve de fosfatagem é a correção do nutriente fósforo em área total no meu solo. A potassagem, então, corrige a deficiência de potássio. E aí nós temos ainda, que seria como se fosse um funil, né? Aquelas práticas mais gerais, colocar o meu solo em ordem, melhorei aqui, depois passo para uma adubação verde, adubação orgânica, eu coloco aumenta a minha CTC, aumenta a biologia do meu solo, ele fica um solo mais fértil, eu tenho mais agregados ali com uma adubação verde, uma adubação orgânica, fazendo essas adubações. Depois, então, que eu passo para uma adubação NPK, lá como a gente conhece, com os vários tipos de formulados, com diferentes apresentações de adubos, enfim, né, com um adubo que nós vamos colocar lá para uma cultura anual, como uma soja, um milho, um feijão, um trigo, qualquer cultura. Ok? Se a gente conseguir fazer com que nesse funil aqui, colocar tudo em condições ideais, provavelmente a gente vai ter também uma alta produtividade agrícola.